Fala moçada, aqui eu vou passar para vocês uma ideia geral sobre alguns pontos de vetores, que eu acho que vocês têm que observar esses pontos e essas interações entre as percepções de vetores, mas também eu vou passar para vocês situações que possam permitir vocês trabalharem com os diversos exercícios possíveis, ou pelo menos o máximo possível dentro do ensino médio, tá legal? E aí eu vou oferecer algumas opções que vocês possam entender como resolver vetores e mostrar as limitações de cada uma dessas opções. Lembrando que existe uma regra universal, por assim dizer, e existem algumas opções que contornam situações e ficam, vou chamar de mais fáceis por esse contexto, mas não necessariamente mais fácil no sentido amplo da palavra, tá? Então, eu vou tentar elaborar essa ideia aqui com vocês para vocês poderem entender. De antemão, curta, compartilha, clique no sininho para receber notificações, link, enfim, das redes sociais, está disponível aí. Então, vai acompanhando lá. Lá eu estou colocando também mapa mental e estou pensando em como produzir um material que lá possa ser utilizado para estudo de vocês, não somente para poder lembrar coisas e tudo mais, mas também para poder virar material específico de estudo, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos ao que interessa neste momento, ok? A gente tá falando então de vetores, e aí eu vou lembrar de algumas regrinhas fundamentais aí neste momento, tá ok? Eu quero mostrar para vocês o seguinte: a gente tem uma resultante mínima, né, aqui está dizendo, ó, né, resultante mínima. Resultante mínima é o que? O menor valor possível. Aqui eu estou considerando um caso em que cada um dos vetores, quer dizer, este vetor aqui, ok? E este vetor aqui, possuem módulos de 2 newtons. Então assim, serão dois vetores. Então observe, são dois vetores e estes vetores terão um módulo de 2 newtons. Então cada vetor desse possui 2 newtons de intensidade. Se está falando newtons, eu já sei que está se tratando de forças, tá? Mas, lembrando, poderia ser vetores de qualquer outra propriedade, como aceleração, grandeza física como aceleração, como velocidades, deslocamentos, campos e coisa do tipo. Então, quero deixar isso claro para vocês. Não esqueçam dessa observação, tá ok? Então, 2 newtons é porque está se tratando de forças, ok? Então, ele está falando do módulo da força desse vetor. E aí, por que eu estou falando assim, não deixe de observar, né, essa ideia? Porque a intensidade do vetor indica só o tamanho dele. A direção e sentido é indicado exatamente por como essa seta aqui está, ó, por como ela está se comportando. Observe que a ponta dessa flechinha indica que esse específico vetor está indo para a direita e tem uma direção horizontal. Já o de baixo, ele indica que também é horizontal, só que para a esquerda. Tá vendo? Então, relembrando toda aquela explicação um pouquinho. E aí, já que relembramos, tá? Vou apagar aqui um pouquinho. E quero que vocês observem que esses vetores têm mesma direção, horizontal, porém sentidos opostos. E aí a gente possui, quando isso acontece, uma resultante mínima para qualquer vetor. Não importa o valor que ele tenha, o menor valor possível do vetor, quer dizer, a mínima intensidade possível, tá? Desse vetor está relacionado exatamente com isso, com esse vetor, tá, ter sentidos opostos, né? Sentidos opostos, uma aponta para a direita, outra aponta para a esquerda, ok? Então a gente tem que observar isso aí, tá legal? Show! Se entendemos a partir daí, vamos andar. Entendemos que a mínima é de sentidos opostos. O que aconteceria em sentidos opostos? Existe uma macete, uma regra geral, para ir direto no ponto, em que a resultante dessas forças pode ser expressa dessa forma, também pode ser expressa como vetor soma, mas é muito comum ser força resultante dessa forma, ok? Essa força resultante dessa forma, ou o vetor resultante desse processo, ele vai se dar pela subtração do módulo de 1 pelo módulo do 2, ok? Lembrando que esse cara aqui também é módulo, significa que essa parte do resultado, ainda que você faça uma conta e saia um valor negativo, não pode ser atribuído sinal negativo, que é o módulo desse valor.
O módulo não tem sinal negativo, ok? Tá? Eu já expliquei isso na aula de conceitos, o porquê que não é, tá? Se tiver dúvida, vale a pena também voltar lá. Seguindo então, o que eu quero que vocês observem a partir daqui? Quero que vocês observem que a gente vai resolver essa expressão desta forma, tá? Vou apagar aqui para não dar uma bagunça. Ups, uma bagunça. E aí, eita. Tô tomando uma porradita aqui. Aí, pronto. Vamos lá. E aí a gente vai resolver essa expressão, beleza? Essa expressão a gente vai resolver pegando o valor de cada um dos módulos desse vetor, como eu havia indicado. No caso, 2 newtons. Por que a gente pode fazer com esse caso? Porque tem mesma direção e sentidos opostos. Fica de olho nessa condição, tá? Para a mesma condição e sentidos opostos, a gente vai fazer isso. A gente vai subtrair, tá ok? E aí vai ser a nossa resultante mínima. Então esse módulo desse vetor, com resultante mínima, vai ser 2 menos 2. E aí, essa resultante mínima, neste caso específico, foi 0. Ok? Poderia ser qualquer outro valor, né? Então eu gostaria que vocês observassem isso, tá? Ele falou aqui qual que seria. Ele diz também, olha, mesma direção e sentidos opostos, inclui dizer que esse cara tem um ângulo de 180 graus. Como é que seria valores intermediários? Que a gente pode também ter uma resultante máxima, certo? Então na resultante máxima, a gente vai ter que observar alguns quesitos aqui. Eu vou apagar aqui um minutinho para a gente poder fazer. Olha, a gente vai ter que observar um detalhe. Vamos para essa parte aqui então, ó, da resultante máxima. Na resultante máxima, ó, a gente está fazendo essa parte. Na resultante máxima, quero que vocês observem que esses dois vetores eles têm mesma direção e mesmo sentido. Tá vendo? Eles estão horizontais e para a direita. Quando isso acontecer, o módulo dos vetores deve ser somado. Certo? Professor, isso é regra geral? Não, isso é macetinho para ir direto na resolução. Então observe esses casos dos macetes e a gente está falando que vale para 2 vetores. Essas duas primeiras condições, a de mínima e a de máxima, vale também para mais de 2 vetores e dá para a gente poder contextualizar nisso. Mas a condição intermediária só vale para 2 vetores, tá? Mas vamos primeiro nessa parte, né? Então a gente vai somar os módulos. Lembrando que os módulos são 2 newton cada um. Então a gente vai pegar força resultante. Lembrando que isso serve para qualquer tipo de vetor, esse entendimento. Vai ficar 2 mais 2, ok? E aí então a resultante máxima seria quanto? Força resultante máxima, ou o vetor resultante máximo ali, seria igual a 4 newtons, ok? Beleza. Então você já descobriu o valor máximo que qualquer vetor pode atingir, que é subtraindo os valores. Então, tem 2 vetores. Qual é o valor máximo que ele pode atingir? Somando. Qual é o menor que ele pode atingir? Subtraindo. Ok? Então, fizemos o mínimo e o máximo. Observe que quando eu fiz o máximo, os vetores possuem ângulo de 0 graus entre si. 0 graus que aponta para a mesma direção, mesmo sentido. Ok? Beleza. Vamos fechar esse entendimento aqui. Isso aqui também está explicado, volto a dizer, na aula de teoria. Eu só estou retornando para não ficar dúvidas sobre as explicações. E aí, vamos lá. Agora a gente tem um outro contexto. São valores intermediários. Intermediários significa dizer o quê? Que um vetor com o outro não terá nem ângulo de 180 graus e nem de 0 graus. Ok? E aí a gente vai ter que observar essas condições. Então vamos lá. Qual que a gente vai estar tratando exatamente? A gente vai estar tratando desse cara aqui, em primeiro, e em outras condições relacionadas a eles. No primeiro caso, essa intermediária, o ângulo entre os dois vetores possui 90 graus. É ângulo perpendicular, ok? Então você pode aplicar o teorema de Pitágoras considerando um dos vetores o cateto e o outro vetor o outro cateto. E a resultante sendo a própria hipotenusa, certo? E aí, nesse caso, a gente faria como? A gente utilizaria o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado, que seria a nossa resultante, já que essa é a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, uma das forças, né? Deixa eu colocar aqui melhorzinho um pouquinho. Pronto. Aqui, ó. Mais a outra força. Vou chamar de F1 e F2, mas elas são de mesmo valor, né? Então, ó, ela ficaria dessa forma, ok? O que eu quero que vocês observem nesse momento? Quero que vocês observem com bastante cuidado que isso cabe para qualquer triângulo retângulo, não é isso?
Então, a resultante para dois vetores que têm um ângulo de 90 graus sempre vai ser teorema de Pitágoras. Professor, se eu quisesse aplicar isso para esse cara, funcionava? Funcionava, mas não é a técnica mais fácil. Por isso que eu estou falando que são macetes, tá? São formas de contornar o processo, ok? Não é regra geral, mas vai lá na frente da regra geral, tá? Então, pensa nisso. A gente está trabalhando dois vetores nessas condições específicas, tá? Então, vamos lá. Seguindo esse entendimento, e lembrando que eles possuem entre si ângulos de 90 graus, dá para resolver essa expressão como? Aí eu vou rapidamente para outro slide para a gente poder pensar, ó, força resultante, ok? Ao quadrado, não é isso? Vai ser igual a quem? Aí vai ser igual a força 1, que é 2, elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, ok? Força resultante vai ser igual ao quadrado, né? Vai ser igual. Aí nós temos 2 ao quadrado, 4, mais 4, não é isso? Essa força resultante ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8, só que está elevado ao quadrado, hein, gente? Não esquece. Está elevado aqui ao quadrado, passa para o outro lado, vira raiz, né? Então, ele vai virar raiz quadrada. Vou continuar esse cálculo aqui. Ele vai virar força resultante, ok? Igual a raiz de 8. Raiz de 8 exatamente a gente não tem, né? Então a gente vai fatorar. Se a gente fatorar aqui, ó, a gente vai ter 8 na fatoração, a gente divide por 2, vai dar 4. 4 já tem raiz, então 4 consegue sair da raiz. Então a gente vai fazer assim, ó, força resultante, isso também foi ensinada na aula anterior, tá? Dá uma olhadinha lá no canal. E aí, a gente vai ter assim, raiz de 2 vezes 4. Repare que 2 vezes, hein, gente? Não é 24 não, hein? 2 vezes 4. E aí, observe que 2 vezes 4 é 8, né? É exatamente o número que a gente tem aqui e tem aqui, né? Então, se você já enxergar isso, você nem precisa fatorar. Fica a dica. E aí, o próprio 4, ele consegue ter raiz quadrada, que é 2. Então a gente vai tirar só ele da raiz quadrada, já que ele consegue sair, ok? E aí, vai ficar então, saindo da raiz quadrada é 2, o 2 não consegue sair, porque a raiz de 2 não é exata, fica 2 raiz de 2 newtons. Professor, mas quanto é 2 vezes raiz de 2? Se você bater na calculadora, esse cara vai dar um valor próximo ao do slide anterior que ele está propondo aqui, ó. Beleza? 2,82 newtons. Professor, duvido. Vai lá e bate na calculadora. Ok? Então 2,82 newtons. Nossa, esse 8 aqui, isso é muito feio, né? Vamos tentar melhorar isso aqui. 82 newtons. Ok? Certo. Então, a gente definiu quando? Quando forma ângulo de 90 graus. Tá legal? Não esqueçam disso. Vamos para mais uma ideia, então, agora. Pode ser ângulo diferente de 90 graus? Pode. Porque, olha, esses vetores estão assim. Vamos entender o seguinte, olha. Você tem um vetor para um lado, outro para o outro. Você tem, depois, ambos para o mesmo lado. Foi essa a condição que a gente falou. E agora, a gente viu a condição em que eles poderiam ser 90 graus entre si. Não é isso? Só que observe que esse ângulo aqui de 90 graus entre eles, pode ser valor maior ou menor que 90. Por exemplo, poderia ser 45 graus ou poderia ser 120 graus. E aí, a gente está falando de valores intermediários também. Só que esses valores intermediários, quando são ângulos menores que 90 graus, então, quando o ângulo for menor que 90 graus, e forem quantos vetores? 2 vetores, ok? E também, quando o ângulo for... Vou tirar aqui rapidamente para a gente ganhar espaço. O ângulo for maior que 90 graus, ok? Isso aqui é símbolo de ângulo, hein? Para quem tem dúvida. Maior que 90 graus, isso é um ângulo genérico, né? Qualquer valor de ângulozinho que eu pudesse adotar, poderia ser x a letra, mas para não confundir a gente coloca alfa ou teta, enfim, é comum, tá, gente? Então, valores maiores que 90 graus para 2 vetores, ok? O que a gente pode utilizar quando for desta forma? A gente pode usar a lei dos cossenos. E aí eu vou escrever essa lei aqui, ó. Beleza? Vou apagar e vou escrever essa lei, tá bom? Vamos lá, ó. O que seria exatamente a lei dos cossenos, meu povo? A lei dos cossenos é a ideia seguinte. Ele é baseado, vou escrever de outra caneta para não confundir ali.
ele é baseado exatamente no Teorema de Pitágoras. Só que, como ele tem ângulo diferente de 90 graus, ele tem que ser um pouquinho mais elaborado. Eu não vou entrar aqui matematicamente de onde isso sai na matemática. Mas deve ter um monte de vídeo no YouTube, quem tiver curiosidade pode utilizar, tá ok? E aí, olha, de novo eu fiz aqui hoje. Vamos lá. Então, ó, vai ser o quê? Força resultante, lembra de quantos vetores? 2 vetores. Quando forem ângulos maiores que 90 ou menores que 90 graus entre eles. Lembrando, cuidado, hein? 180 graus eles estão o quê? Já numa condição mínima. E 0 graus em uma condição máxima. Então eu estou falando entre 90 e 0 graus e entre 90 e 180 graus. Tá? Os valores desses ângulos. Então vamos lá. Vai ser a raiz de quem? Aí você vem aqui, ó. Raiz da força 1 elevado ao quadrado mais força 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2. Vou ter que apagar ali aquelas setinhas ali, tá? E vou ter que apagar aqui também. Então, força 1 mais a força 2, deixa eu completar aqui a raiz, né? Vezes cosseno, isso é uma tabelinha que também tem nas aulas passadas, inclusive eu ensinei macetinho, viu gente? Corre lá para vocês darem uma olhada que ficou maneiro. Cosseno de alfa. Alfa é esse ângulo aqui. Esse ângulo que pode ser maior ou menor que 90 graus. Isso você tira numa tabela. Se você tiver dúvida, tem até no YouTube, enfim, tem dentro do YouTube falando sobre isso, tem tabela também no Google, tem tabela provavelmente no seu livro de matemática, se você tiver livro de matemática aí contigo, tá legal? Então beleza, aí você passa a usar essa forma, tá legal? É só jogar os valores de cada vetor aqui, certo? E aí resolver quando que for diferente dessas 3 condições que a gente falou. Quando for maior ou menor, e lembrando, só é válido para 2 vetores. Guarda isso na mente, guardou? Guardei, professor. Então tá bom, agora a gente vai ir para uma outra condição. Mas antes a gente vai entender como isso pode ser aplicado, tá legal? Então vamos dar uma olhada aí. A gente vai primeiro entender das condições em que tem mesma direção e sentidos opostos, ou mesma direção e mesmo sentido. E aqui é um exemplo clássico. Aqui, repare que é como se fosse eu pegar aqui e imaginar o seguinte, olha, aqui no meio aqui, ó, onde eu vou tentar colocar uma bolinha para você enxergar, ó, tá vendo? Ali é como se fosse para mim o início do que seria o plano cartesiano, ok? E aí a gente vai pensar da seguinte forma, eu vou pegar aqui, ó, e vou transformar essa linha que está aqui como se fosse Y e aqui como se fosse X. Deixa eu só, ops, aqui, pronto. Aqui como se fosse X, ó, beleza? Fiquei meio torto aí, mas eu quero que vocês imaginem, eu vou ter que tirar daqui a pouco essa linha, tá gente? Então eu consigo observar o quê? Quem são os caras que estão em X? Os caras que estão em X, quer dizer, os vetores que estão em X é o vetor A e o vetor C, beleza? Eles têm algum valor em Y? Não, eles não estão nem inclinados, então não tem nem como ter valor em Y. Eles estão exatamente em cima de X, não é isso? É, estão exatamente em cima de X. Então, a gente vai pegar e entender o seguinte, que em X, eu vou escrever aqui, né? Em X, ó, vou escrever aqui para a gente entender, a gente vai ter quem? O vetor A e o vetor C, né? C. Então, beleza. Por que eu estou escrevendo aqui? Eu vou até apagar daqui a pouquinho, mas por que eu estou escrevendo? Para vocês entenderem o que a gente está observando. Em X, nós temos o quê? Só A e C. Já em Y, ó, em Y é aquele corte que a gente tinha feito aqui, quem são os caras que estão em cima de Y? D e B. Quando esses vetores estiverem dessa forma, eles possuem valores só em cima de onde eles estiverem. Tá legal? Então, a gente vai anotar aqui também, ó. Em Y, ok? A gente vai ter quem? Deixa eu só tirar aqui, é isso. Em Y, a gente tem quem aqui? A gente vai ter o vetor B e o vetor D, não é isso? Agora eu quero que vocês tentem enxergar isso isoladamente. Como assim, professor? Vamos olhar. Será que a gente tem alguma condição das coisas conversadas anteriormente? Por exemplo, aqui A e C estão em sentidos opostos, não estão? É muito semelhante àquela condição aqui, ó. E quando a gente fez essa condição, lá no início da aula, a gente fez o quê? Subtraindo, não é? Então, em X, a gente vai ter a subtração entre o módulo de A e o módulo de C.
Professor, como é que eu vou saber o módulo desse cara aí? Já que tem graficamente, a gente consegue. Porque cada quadradinho desse equivale a uma unidade de medida, ó. Ok? Então a gente sabe o tamanho dele. Daqui do início até o final dele, tem quantos? Tem 1, 2, 3. Tem 3 quadradinhos, ó. 1, 2, 3. Não é isso? Então a gente vai utilizar 3 quadradinhos para A. Entendeu a ideia aí? A mesma forma para C, ó. 1, 2. Então, ó, 1 quadradinho, 2 quadradinhos. Legal? Então a gente já sabe quanto que ele vai valer. Se eles são de sentidos opostos, o que a gente faz com vetores de sentidos opostos? A gente subtrai os vetores quando são de sentidos opostos, certo? Já é um macetinho aplicado. Então a gente já vai começar a achar os valores. Vamos ler agora o exercício para poder entender como vai ser aplicado. Ele falou, considere os vetores da figura ao lado. Aí eu coloquei abaixo para ficar mais fácil os desenhos aqui, né, gente? Determine graficamente o vetor soma. Vetor soma é o vetor resultante. E calcule o seu módulo. Então não é somente determinar no sentido cálculo, mas também desenhar. A gente vai fazer as duas coisas. Sabes que o lado de cada quadradinho mede uma unidade, tá vendo? Uma unidade, aquela ideia, cada lado de quadradinho mede uma unidade. Então, esse lado é 1, esse aqui é 1, esse aqui é 1, esse aqui é 1. Por isso que eu sei que esse aqui vale 1. Aí daqui para lá vale 1, daqui, beleza? Show. Então vamos seguir. Virou brincadeirinha de contar. Vamos lá então, hein? Vou determinar. Como é que eu determino a resultante? Vamos lembrar. Se formarem ângulo de 90 graus, eu faço teorema de Pitágoras, não é isso? Então eu posso trazer essa condição para o teorema de Pitágoras. Como é que eu posso trazer a condição para o teorema de Pitágoras? É isso que a gente vai ver aqui. Eu vou trazer a condição para o teorema de Pitágoras pensando o seguinte, que a resultante desse vetor, ela vai ser quem? O módulo dela. O módulo dela vai ser os seus catetos. Vamos supor que R é o meu resultante. Vai formar um triângulo retângulo, onde aqui é x e aqui é y, né? Logo, eu vou ter um Rx aqui e um Ry aqui, beleza? E aí, esses valores serão meus catetos. Pois bem, se serão meus catetos, eu vou fazer raiz de, já estou indo um pouco na frente ali, né? Teorema de Pitágoras teria o quadrado aqui, já estou pegando esse quadrado e transformando em raiz quadrada para o outro lado, tá? Estou só adiantando um pouquinho. Se não quiser fazer dessa forma, pode fazer normalmente. Vamos lá. Então, raiz quadrada de quem? A raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Beleza. Então a gente vai determinar Rx e Ry. Como é que a gente determinaria Rx e Ry? Vamos voltar naquele desenho. A gente separou os caras com os caras que estão em x e os caras que estão em y, né? Pois bem. Então a gente vai determinar Rx relacionando quem está em x. Ry relacionando quem está em y. Combinado? Sendo desta forma pensado, vamos então à ideia. Em x, se eu tenho sentidos opostos, a resultante em x para sentidos opostos vai ser a subtração de A, deixa eu só tirar as outras aqui para a gente não confundir, e de C. São sentidos opostos, certo? Então, a gente vai fazer Rx, vai ser o módulo de A menos o módulo de C. Ok? E aí, a gente vai fazer assim, ó. Rx, quanto que ele tem de valor de x? 1, 2, 3, não é isso? Quer dizer, da origem para lá, 3. Então, 3 é o seu módulo. Menos, porque está em sentido oposto, o valor que tem aqui, ó, 1, 2. Então, ele tem quanto? 2. 3 menos 2, 1. Então, uma unidade. Guarda esse cara que a gente vai precisar dele daqui a pouquinho. Aqui, ó. Ok? Vamos lá. Agora, a gente vai ver Ry. Vou mudar a cor da caneta. Vou tentar fazer aqui no espaçozinho que está aqui. Ok? Vamos lá. Ó. Ry, a gente vai ter que considerar quem? Os valores que estão em y. Então, vou apagar aqui o x. Vou lembrá-los que são B e D. E a gente relacionou eles aqui, ó, né? Em y. Então, neste caso, a gente vai fazer da seguinte forma. Ry vai ser também sentidos opostos, então vai ser B menos D. Então, módulo de B menos módulo de D. Agora, se a gente sabe os módulos, a gente vai contar os pedaços. Para cima aqui a gente tem 1, 2, né? Então, 2. Então, Ry para B tem 2 de tamanho, 2 quadrinhos. E quanto para baixo? 1. Então, 1. 2 menos 1, também 1. Então,
Vou puxar esse resultadozinho aqui para cima, porque está sem espaço, tá? Mas, ó, RY vai ser uma unidade. Pronto. Uma unidade. Isso é um muito estranho, mas é U, viu? Então, uma unidade. Dado esse valor e esse valor, agora a gente consegue resolver a equação ali embaixo. Vamos seguindo então. Ó. Vou apagar essa partezinha aqui que foi só a parte da explicação. Vamos para o raciocínio. A gente vai ter módulo do vetor R, quer dizer, esse resultante, esse resultado, legal? Raiz de Rx deu 1 e está elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, porque ambos deu 1, né? Nesse caso, o módulo de R vai ser quanto? Ele vai ser 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Raiz de 2. Professor, raiz de 2 é exato? Não, raiz de 2 não é exato, não. Tem como fatorar? Não, já é um cara que não dá para reduzir. Então, seria esse valor. O professor tem a curiosidade de saber que tamanho é isso. Bate na calculadora raiz de 2 aí que você vai achar, tá bom? Mas eu não vou fazer aqui agora para não gastar muito tempo aqui. Então, deu raiz de 2 o módulo. Beleza, tá resolvido. A gente volta aqui, que a gente já resolveu duas coisas. Tem que resolver duas coisas do exercício. A gente já resolveu uma. A primeira, que ele pediu, vou até abrir aqui um espaçozinho aqui no desenho. A primeira que ele pediu para a gente resolver foi quem? Foi aqui, ó. Foi o vetor soma graficamente, tá? Então, o vetor soma de maneira gráfica. E aí, esse vetor soma de maneira gráfica, a gente vai fazer o quê? A gente vai desenhar? Ele tem 1 em Y e 1 em X. E aí, o que acontece? A gente vai desenhar. Se é 1 em Y e 1 em X, significa que ele tem um quadradinho para X, um quadradinho para Y. Então, para onde que esse cara deve estar apontando mesmo? Vamos pensar comigo um pouquinho. Se ele tem um quadradinho para X e um quadradinho para Y. Ele está apontando no nosso gráfico, saindo daqui e aqui. Ó, vai dar um encontro aqui e aqui nesse ponto. Não vai ser o encontro aqui? Então, vou desenhar o vetor ali. Tá legal? Nosso vetor resultante seria esse cara. A gente vinha aqui, ó, e desenha ali. Quem é esse cara? É o nosso R. Ok? Aquele Rzinho que a gente calculou. Então, definimos graficamente e agora definimos também o seu módulo quando a gente trabalhou no resultado aqui. Esse é o módulo e graficamente é o desenho. Beleza? Dado então essas condições que a gente conversou, vamos para um exercício que a gente pudesse aplicar e ver isso fisicamente acontecendo no dia a dia. Vamos lá, um barco com motor a toda potência sobe um rio. Então, se ele sobe o rio, ele está contra a correnteza. Já vamos começar a pensar assim? Então, eu vou desenhar aqui as margens de um rio na primeira condição. Ok? E aí, a correnteza está aqui, ó, para a nossa direita, ok? Então, vou colocar assim, ó, velocidade da correnteza. E aí, ele vai subir, o barquinho vai subir o rio. Eu não sei desenhar barquinho, gente. Não sei. Não vou nem tentar. Vou tirar esse barquinho aqui, ó. Vou colocar uma bolinha só para a gente dizer que é um barco. Combinado? Então, ó, tá aqui. Esse barco, ele sobe o rio, né? Então, se ele sobe o rio, não é isso que ele falou? Ele falou que ele sobe o rio e tem uma velocidade total ali, resultante de 20 km por hora. Ok? Então, ele sobe o rio, tem aqui a velocidade do barco. E aí, ele tem uma velocidade resultante em relação à margem. Esse seria o resultado dela, tá? Dessa condição, dessa primeira condição. Um resultado de 20 km por hora de velocidade. Isso subindo, né? Subindo, ok. E quando ele desce? Agora vamos continuar a leitura. Ele desce a 48 km por hora. Então ele está a favor da correnteza. Quer dizer, ele tem a velocidade do barco mais a correnteza empurrando ele. Quer dizer, a velocidade do motor do barco mais a correnteza. Beleza? Então eu vou desenhar de novo as margens do rio para a gente poder viajar um pouquinho. Aqui a gente tem o segundo momento, que é quando ele está descendo a favor, né? Está descendo a correnteza, está descendo o rio a favor da correnteza. E aí a gente vai ter que entender o seguinte: ele subiu o rio e agora ele está descendo. Então a correnteza não mudou. A correnteza mudou? Não. Então a velocidade da correnteza é a mesma, né? Mas, tá? Deixa eu até colocar aqui o símbolo de vetor, desculpa. Aqui, ó, pronto. Mas, o que aconteceu com esse barco? Ele agora também vai para o sentido da correnteza, não é isso? Ele está descendo. Então aqui, ó, a velocidade do barco está assim, ó. E aí qual que é a velocidade resultante de todo esse processo? Velocidade resultante
ele falou que era quanto? Que era 48 km por hora. Até aqui é o que a gente tem resolvido de entendimento do exercício. Perfeito? O que a gente vai fazer agora? Vamos ver a pergunta. Em relação ao referencial ligado às margens, qual a velocidade das águas do rio? Então ele quer saber a velocidade da correnteza, não é isso? Ele quer saber a velocidade da correnteza, tá? E o que acontece? A gente vai fazer uma equação baseada nesses vetores. Vamos entender, ó, aqui nessa primeira condição, vetores de sentidos opostos, né? Ó, dá uma olhada, ó, aqui está para a esquerda e aqui para a direita. Então, a gente vai fazer isso, ó. A velocidade resultante vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, sentidos opostos, lembra disso. O módulo desse cara aqui vale quanto? 20 km por hora. Foi a primeira condição, quando ele estava subindo, né? E aí, vamos voltar aqui rapidinho. Agora que ele vai descer, a velocidade resultante tá em mesmo sentido, não é isso? Repare bem, olha, desculpa, a velocidade do barco mais da correnteza estão em mesmo sentido. Então vai ser somando, tá vendo? Então a gente está usando aquelas propriedades de macete, tá somando todo o contexto, tá legal? Então a gente vai pegar aqui, ó, e vai pensar dessa forma. Velocidade do barco, ups, voltei demais, desculpa. Vamos lá. Velocidade do barco mais a velocidade da correnteza em vetor vai dar igual a quanto? Igual a 48 km por hora. Quem é que ele pediu pra gente? Ele pediu a velocidade da correnteza, não é isso? Beleza. Então, olha, a gente entende o seguinte, a gente pode determinar a velocidade do barco para determinar a da correnteza. Certo? E aí a gente vai ver da seguinte forma, ó. Isso aqui se tornou um sistema de equações. Eu posso fazer o quê? VB mais VB, posso somar essas equações, tá, gente? Ó, posso somar essas duas equações aqui. E aí fica assim, VB mais VB, 2VB. Menos VB mais VB, corta, né? Zerou. Então eu vou ter igual. Agora eu posso somar aqui, ó, 68 km por hora. Dá para determinar a velocidade do barco? Dá. VB vai ficar, quem está multiplicando, passa dividindo 68 dividido por 2. Quanto que vale a velocidade, então, desse barco? 68 dividido por 2, 34, né? Foi isso que ele pediu? Cuidado, não foi não, hein? Mas a gente já determinou a velocidade de quem? Do barco. Agora a gente consegue determinar da correnteza. Por quê? Porque eu posso pegar qualquer uma dessas equações daqui de cima, ou essa, e determinar. E aí a gente vai escolher uma aqui agora. Eu vou pegar, sei lá, vou pegar a primeira. Pode ser? Então vamos lá, ó, vamos escrever ela. Ela tá assim, ó. Ups, tá acabando o espaço aqui, hein? Vamos escrevê-la. Eu vou tentar resolver aqui de uma maneira menorzinha aqui que dê. Vou mudar a cor só para não confundir, ó. Vou pegar VB menos VC. Aliás, vou colocar mais VC, vou pegar o de baixo. Aqui, ó. VC igual a 48, ok? E aí a gente vai fazer o que? VB. VB vale quanto? A gente descobriu aqui, ó, vale 34. 34 mais VC, que é a velocidade da correnteza, igual a 48. Quem está somando passa subtraindo para o outro lado. Então vai ficar VC igual. Isso aqui é meu V, viu, gente? Muito feio, né? Eu sei. É o que está tendo para hoje. 48 menos 34, ok? 48 menos 34, vamos ver aí, ó, vai dar quanto? Ele dá 14, né? Então, velocidade da correnteza, 14 km por hora. Ok. Vamos voltar nas opções? Quais opções apresenta a velocidade da correnteza ou das águas do rio? A letra A, 14 km por hora. Ok? Então, é um jeito da gente ver a aplicação de vetores na realidade, né? No dia a dia. Deixa eu assinalar aqui a nossa resposta. Vou assinalar de verde, ok? Para ficar fácil de identificar aí, ó. Letra A, 14 km por hora. Aliás, ficou bem feio. Vou assinalar melhor aqui para ninguém confundir. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Essa é a resposta nossa. Vamos seguir para mais uma ideiazinha de como resolver as questões. A gente tem mais um. Esse exercício agora ele já não é 2 vetores, e sim 3 vetores. E aí,
Como é que a gente faz? Ele é muito parecido com aquele primeiro que a gente fez. A gente vai separar valores que estão em x, valores que estão em y. E aí, para isso, a gente vai ter que pensar o seguinte, olha, em cada origem desses vetores, é como se a gente tivesse um gráfico do plano cartesiano. Então aqui, ó, eu vou ter um, aí aqui eu vou ter outro, e aqui eu vou ter outro. Esse em especial é fácil de determinar. Os outros não é difícil, mas a visãozinha tem que ficar um pouquinho mais aberta, assim, né? Vocês têm que enxergar um pouco mais aberto. Vamos ler. Considere a figura abaixo. Dadas as forças F1, F2 e F3, o módulo de sua resultante em newtons é. E aí tem as opções. Ele quer a resultante. Resultante entre 3 vetores. Então a gente vai fazer o quê? Observar que ele colocou que cada espaçamento desse quadradinho vale 10 newtons. Ó. Beleza? 10 newtons. Então a gente vai pegar e utilizar essas informações também. Mas por hora a gente vai fazer o quê? Consideração. Se aqui tem um quadradinho, vamos supor, esse aqui é o tamanho de um quadradinho, 1 vezes 10, 10. E se for 2? 2 vezes 10, 20. E aí sucessivamente vai fazendo assim, ok? Então vamos lá. Vou só tirar esses acréscimos aqui de informação. E aí olha só. Vamos começar com F1. F1, a gente vai separar o valor que ele tem em x e y. Para fazer isso, a gente vai observar em x, o valor que ele tem aqui, ele tem quantos quadradinhos? 1, 2. 2 para onde? Para o lado positivo de x. Então, eu vou falar que F1 em x vale... Aí, F1 em x vale quanto? Vale 2 quadradinhos. Então, 2. Só que lembra que esse tamanho é quanto? 10. Então, 2 vezes 10, 20. Então, 20 newtons. Ok? E aí, depois, estou falando que é newtons porque tem aqui, viu, gente, no exercício. Não estou tirando da minha cabeça isso aí não só. Vamos lá, então, ó. Agora, quanto que ele vale em y? Ó, para cima, 1, 2 também. Então, em y, F1 em y, por isso que é F1y escrito, é 2 para cima. 2 para cima, 2 vezes 10, 20 newtons. Que bom. Já determinamos as suas partes. Por que suas partes? Porque para determinar a resultante, vou até usar aqui rapidamente para a gente lembrar. Para determinar a resultante, ela depende de quem? Ela depende dos valores em x. Os valores em x, tá certo? Aqui, ó. Certo? Vou lembrar aqui de colocar raiz também, antes que eu esqueça. Mas, caramba, vamos lá. Mais valores em y ao quadrado, ok? Então eu estou indo atrás desse valor e esse valor. Como é que eu faço isso? Somando os valores em x de todo mundo, y de todo mundo. Tá? É o que a gente fez anteriormente e também fez em um outro dia, quer dizer, em outra aula anterior aí. Tá legal? Então vamos lá, olha só. Vamos atrás agora do F2. F2 vai ser muito tranquilo. Vamos observar o F2. Vou até mudar a cor da caneta aqui rapidamente. Ó. F2, nós temos o plano cartesiano aqui. Ele anda 2 quadradinhos para a esquerda, para o lado negativo de x. Então, F2 em x vai valer menos 2. 2 vezes quanto? 10. Não esquece, cada lado vale 10. Então, 2 vezes 10, 20 newtons. Então, menos 20 newtons. Ok? Isso para x. Para y, ele nem sobe nem desce. Ó, ele nem vai para cima e nem vai para baixo. Se ele não faz nenhuma das duas coisas, F2 em y vale 0. E aí segue aquela premissa que a gente tinha conversado, que quando ele está em cima do plano, só tem valor naquele plano, no x ou no y. Tá legal? Vamos para mais um, que é o F3. No F3, eu vou mudar novamente a tonalidade da caneta. Vou tentar utilizar aqui o laranja. Então, olha só. Aqui, olha, a gente desenhou um plano cartesiano. Deixa eu só pegar aqui e lembrar aqui que tem y e x, né? Tá muito mal riscado, mas finge que tá em cima da linhazinha, viu? Vamos lá, então, ó. Aqui, quanto que ele vai ter para x? Vai ser 1, 2, 3, não é isso? Então, 3 quadradinhos, vezes quanto? 10. Então, 3 vezes 10, 30. Então, vai ficar F3 de x igual a 30 newtons. Positivo, porque está para a direita de x. Aqui, para y, vamos ver aqui, ó. 1, 2, não é isso? Então, 2 para cima, vai ficar F3 em y, 2 vezes o valor de 10, 20 newtons. Então, a gente separou todos os valores em x e y. Ótimo. A gente vai determinar somando essas partes. Tá legal? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar e determinar FRX e FRY como? Vamos dar uma observada. Eu vou somar esses valores em x e y. Então, vou colocar de caneta preta aqui. Vamos ver, ó. FRX, quer dizer, o valor resultante em x, eu vou somar
esse x e esse x. Vão comigo. 20 menos 20, 0. 0 mais 30, 30. Então, ó, descobrimos o valor em x. Força resultante em y vai ser quanto? 20 mais 0, 20. 20 desse resultado mais 20, 40. Então, 40 newtons. O que a gente fez? Somou x com x e depois y com y, não é isso? Então, todo mundo a gente somou ali, ok? Legal. Agora a gente tem 30 para x, 40 para y. Vai ficar muito mais simples. A gente agora vai pegar aqui, ó, colocar força resultante. O módulo dela vai ser quanto? Vai ser a raiz de, aqui no x deu 30. Então 30 ao quadrado. Mais, aqui no FRY deu 40. Então 40 ao quadrado. Agora, ó, força resultante. Aqui vai ser raiz quadrada de 900 mais 1.600, que é 30 ao quadrado 900, 40 ao quadrado 1.600. Aí a gente joga para cá, força resultante. Aqui vai ter um módulo igual a quanto? Raiz de 2.500. Ok? Raiz de 2.500 é a mesma coisa que o quê? Aí a gente pode separar em partes que a gente sabe que sairia. Por exemplo, se eu pensar assim, ó, 25 vezes 100 dá exatamente 2.500. 25 tem raiz. Qual é a raiz de 25? 5. Qual é a raiz de 100? 10. 5 vezes 10? 50. Então é um jeito de você pensar rapidinho qual é o valor. 50 newtons. Ok? Beleza. Esse é o valor do resultado. Vamos ver quais são as opções? Nas opções ali em cima, vamos circular com vermelho as opções. Ó, A não é, B não é, aqui ó, C, 50 newtons. Ok? Então a resposta é a letra C. Vamos seguir. Aqui a gente vai ter que decompor esse vetor para descobrir. Assim, seguindo uma sequência desses mesmos raciocínios que a gente já vem fazendo, é importante observar que a gente consegue resolver esse tipo de exercício de uma maneira, como eu vou dizer assim, pensando de dois jeitos. O jeito em que esse ângulo aí é maior que 90 graus, 120, aí a gente usa aquela primeira informação dessa aula, ou a gente faz separando por x e y, tá legal? E aí a gente vai fazer esses dois jeitos, porque eles serão importantes para a próxima interpretação do exercício após esse. Estou fazendo uma sequência para vocês tentarem entender como as coisas vão se encaminhando. E aí, onde a gente utiliza? A gente pode utilizar em forças, volto a dizer, né? Forças, a utilizar em qualquer propriedade vetorial, né? Acelerações, velocidades, enfim. Vai sempre usar esse tipo de situação? Não, a maior parte até versa mais naquelas mais simples, naqueles exemplos em que a gente resolve mais rapidamente. Mas a gente tem que saber também que se bater em outros tipos que são mais complicados, a gente tem esses recursos que são as regras gerais que a gente fala. Tá legal? Então, dando sequência aí, né? A gente vai trabalhar pensando daquelas formas que a gente vinha fazendo. Vamos dar uma olhadinha, ó. A gente fez o quê? A gente trabalhou separando por eixos, não foi assim? Tudo mais. Então eu vou fazer desse jeito, mas também eu vou fazer daquela primeira forma que a gente viu. Deixa eu ir pro exemplo, né? A gente também vai fazer da primeira forma que a gente explicou, onde a gente trabalha com essa relação aqui, beleza? A gente também vai fazer essa relação, que é a relação que pode ser usada para dois vetores, e quando o vetor constante aí, né, ele está formando um ângulo maior que 90 graus ou menor que 90 graus. Neste caso do exemplo que a gente está falando, ele é maior que 90 graus. Logo, a gente vai utilizar então essa expressão. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha bem rápida lá, vou passar aqui para levar o exercício. E vamos lá. Então aqui, olha, eu vou aplicar primeiro essa ideia. Para esse exercício, aquele exemplo é melhor, mas eu vou aplicar as duas formas de ver esse exercício, tá legal? Então, nesse caso, ele tem um ângulo de 120 graus, ele já afirmou que o cosseno de 120 vale menos 1 sobre 2. Se você também for olhar na tabela, ele vai dar menos 0,5, que é a mesma coisa, tá legal? E ele perguntou o módulo do vetor soma, ou o módulo do vetor resultante, a mesma coisa, entre A e B. Esse aqui é o exercício
letra B tem a letra A. Quem tem a minha lista de exercícios pode fazer a letra A, que é mais simples até do que essa aqui, tá bom? Então vamos lá. Dando essa sequência aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que os módulos de A e B é 8 e 5, né? Aí olha só, ele fala o seguinte, ele fala que a resultante, ela pode ser o seu módulo, então, são dois vetores, né? Dois vetores com ângulo superior a 90 graus. Ele pode ser, então, o que? Raiz de, e aí a gente utilizaria os dois vetores. Nesse caso é A, então módulo de A, mais, ao quadrado, né? Desculpa, mais módulo de B ao quadrado. Rapaz, esse aqui ficou ruim. Desculpa. Vamos lá. Módulo de B ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B, ok? Vezes cosseno do ângulo formado ali, ok? Esse ângulo eu vou chamar de alfa por enquanto, mas a gente sabe que esse ângulo está aqui, ó, tá? Ele é 120 graus, ok? Então, a gente já vai começar já colocando os valores dentro dessa equação, né? Então, o módulo de R vai ser igual a... Aí, vamos lá, ó, raiz de... Vamos abrir esse cara. Vai ser 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Rapaz, tá ficando feio, né? Mas é ao quadrado, tá? Vou seguir. Mais, aí ó, 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo. E o cosseno do ângulo de 120 vale quanto? Menos meio. Então a gente vai colocar aqui, ó, menos 1 sobre 2. Ok? Certo. Então agora a gente já vai resolver. Eu vou trazer essa equação mais para cá, para a gente seguir e ganhar espaço. Então vamos lá, ó. Módulo de R vai ser... Aí a gente tem ali raiz de 5 ao quadrado, 25, mais 8 ao quadrado, 64. Aí olha, aqui... Na multiplicação de sinal, menos vezes mais, vai dar menos, né? Então, menos. Agora a gente vai fazer o quê? Podemos simplificar de uma vez. A gente pode cortar aqui o 2 aqui com o 2 aqui, beleza? E aí eu tenho 5 vezes 8, que dá 40, ok? Então, a gente já coloca aqui 40. 40 vezes 1, 40. Tá aqui, ó, pronto. Vamos fazer essa expressão aí. Aqui a gente vai ter assim, ó, módulo de R, ok? Vai ser igual a raiz de, agora ó, 25, aí aqui, a gente já consegue resolver esse cara aqui, né, 64, menos 40, 24, então, menos, bom, desculpa, mais 24, agora, esse cara aqui vai ser módulo de R igual a raiz de 49, e raiz de 49, o módulo é 7, ok? 7 o que? Aí a gente olha a unidade de medida, beleza? Você vem aqui, ó, e vê quais unidades de medida são esses vetores. Esses vetores são medidos em metros, né? Nesse caso específico. Então você vai completar lá metros, ok? Essa seria a resposta, e por ser dois vetores, você já faria direto desta forma. Ficou claro, entendido? Agora, eu falei que tem um outro jeito de a gente olhar, não é isso? Então a gente vai olhar também desse outro jeito, ok? A gente vai, na próxima tela, escrevendo essas relações, mas eu quero fazer um desenho nessa tela, então eu vou ter que apagar aqui, ó, esses rabiscos que eu fiz aqui, para a gente poder limpar aqui e poder conversar. Vamos lá. Então olha só, a gente vai fazer como? A gente vai pensar que o plano cartesiano está exatamente ali no ponto de encontro dos vetores, nesse ponto aqui. Então, ó, o plano cartesiano seria o cara que faria isso aqui, ó. Nossa, torto, né? Vou tentar fazer um negocinho melhor aqui, peraí. Então, ó, nossos vetores ficariam aqui, sendo o nosso y, ó, tá legal? Que é o y. E aqui seria o valor que sairia em x, ó, exatamente em cima do plano, ok? E aí, isso é um outro jeito de pensar, lembrando que eu não estou afirmando que só tem
você tem que fazer desse jeito. É só um jeito de você interpretar esses exercícios para a gente poder fazer o próximo, tá? Para vocês poderem entender. Então, olha, aqui eu posso separar em x e y e aí pensar o quê? Daquela forma que a gente conversou nos outros exercícios. Para mim saber a resultante, eu tenho que lembrar que o módulo dele também pode ser resolvido pelo teorema de Pitágoras, onde eu tenho que saber rx ao quadrado mais ry ao quadrado. Então tem que saber quem? Rx e ry, ok? Para determinar rx e ry, eu vou ter que então fazer uma continha aí. Essa continha eu vou ter que separar valores em x, valores em y. Eu vou voltar para aquele desenho e tentar perceber os valores que A tem x e B tem x, A tem y, B tem y. Legal? Então vamos dar uma olhada. Ó. Eu vou primeiro pegar o de A. Vamos fazer a análise de A. Olha, análise de A para x. Então ele teria aqui um valorzinho em x, que eu vou chamar AX. Ok? Então esse é o meu AX. Agora ele tem um valorzinho aqui também, ó, que está em y, que eu vou chamar de AY. Beleza. Então eu separei os valores já de AX e AY. Ok? Assim, separei os valores não, separei a ideia, né? A intenção. E aí a gente vai começar a partir daí então. Vamos lá então. Olha só. A partir daí, eu vou anotar aqui. Deixa eu colocar aqui. A gente vai determinar então AX, AY, ok? E aí a gente vai a partir daí. Vou colocar AY aqui até em outro momento aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, AY aqui, ó, pronto. Para a gente ter espaço de tela, tá bom? Vamos lá, olha, vamos pensar. A gente já falou sobre isso, são os componentes vetoriais. Eu já fiz uma videoaula sobre isso, então dá para você poder recorrer a ela, tá legal? Tem tabelinha dos ângulos notáveis, eu ensinei macete com isso, então você pode utilizar lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até deixar na descrição desse vídeo o link para essas videoaulas, se caso você teve dificuldade nessa parte, tá ok? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e a gente vai trabalhar da seguinte forma, eu vou pegar aqui, ó, e vou pensar em quanto que tem diferença, ou então também posso pensar em quanto fica de valor, tá legal? Então, deixa eu explicar melhor isso. Deixa eu só pegar uma cor aqui, que vai dar para destacar aqui. Pronto. Aqui, repare que esse cara aqui é 120, que sai desse ponto e vai até esse ponto. Só que se eu pensar nesse arco total, vou fazer um desenho aqui, ó. Se eu pensar assim, ó, esse arco total até aqui tem 180 graus, não é isso? Então se eu pensar nesse arco total e ele só está até aqui dando 120, nesse até aqui é aqui, ó, ok? Eu sei a diferença do valor que eu tenho para cá para dentro. Esse valor é 60. Porque 60 mais 120 vai dar exatamente os 180 graus que a gente está falando, ou meia circunferência, essa meia partezinha aqui, ok? Então ele vai dar esse meio cara aqui, ó. Show! Então eu vou considerar dessa forma. E aí, eu vou pegar então esse lado aqui e considerar 60 graus igual a gente tinha colocado. E a partir desses 60 graus aqui que eu vou trabalhar. Ok? Porque eu tenho na tabela dos ângulos notáveis os 60 graus. E aí, dando a nossa sequência ali, eu consigo determinar AX. AX vai ser A. E aí eu vou ver se ele está em X com ângulo ou sem ângulo. Como eu fiz um desenho para mim poder pegar como referência nos 60 graus, o X aqui, ó, o AX está com ângulo, né? Eu vou até apagar um pedacinho aqui dessa partezinha aqui para desembolar, mas ó, o AX nosso aqui, esse cara aqui, ele está com ângulo feito nele, ó, tá vendo? Então eu vou pegar, se ele está com AX com ângulo de 60 graus, ele está cosseno. Se ele tivesse sem o ângulo de 60 graus, ele estava seno, sem ângulo. Ok? Esse macete foi ensinado naquela aula que eu acabei de referenciar. Então vamos lá. A em X está com ângulo. Então, o módulo dele, né? Com ângulo, então cosseno de 60 graus. E aí eu quero que vocês observem o seguinte. Essa parte está para o lado negativo de X. Se está para o lado negativo de X, o que a gente tem que fazer ali? Colocar negativo lá também. Então vamos colocar negativo. Não podemos esquecer, vou destacar até com vermelho aqui para vocês lembrarem que tem que observar isso. Ó. Ele fica negativo depois de resolvido. Vamos resolver então essa expressão. Vamos lá então. Ó. AX vai ficar
menos. Aí qual é o módulo de A? Eu já até esqueci, então vou ter que buscar lá. É 5, né? O módulo de A vale 5. Então vamos lá, ó. Módulo de A, 5. Então ficou menos 5, vezes cosseno de 60 graus, na tabela dos ângulos notáveis, ele vale quanto? E aí, quanto será? Ele vale 1 sobre 2, né? Então, 1 sobre 2. AX vai ser igual a menos 5 vezes 1 sobre 2, vai ficar menos 5 sobre 2. Certo? Como a unidade de medidas era em metros, eu vou colocar aqui metros. Ok. Segura esse X aí pra gente. Aqui, ó. Vamos pro AY. AY, ele vai ser, se aqui foi cosseno, quer dizer, se para X ele foi cosseno, aqui ele vai ser seno, né? Sem ângulo. Então, eu vou escrever aqui, ó. A seno do valor de 60 graus. Ok? E seno de 60 graus é... Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Ok? O A vale 5. E aí vale a pena lembrar o seguinte, você tem que olhar o sinal. Ele está na parte positiva de Y? Sim, ó. Ele está na parte positiva de Y. Tá vendo? Então, eu vou utilizar valor positivo. Ok? E aí, a Y vai ser o quê? Vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. Professor, vai ficar estranho feio? Se eu tiver calculadora eu posso usar? Pode. Mas eu vou fazer sem essa calculadora, ok? Então vou deixar ele aqui por enquanto desse jeito. O que eu vou precisar fazer agora? Separar BX e BY. Então vamos dar uma olhadinha? Eu vou escrever aqui, ó, pra gente lembrar. Eu estou atrás agora de quem? BX e depois BY, ok? Por que eu vou somar X e vou somar Y, né? Então vamos dar uma olhadinha lá, ó. Se eu olho aqui, o B, repare que o B está apenas em X, não é isso? Se ele está apenas em X, ele só tem valor em X. E o tamanho dele, que eu acabei de acentuar aqui, né, ó, da origem até aqui, ele vale o seu próprio módulo, que é 8. Então é o seu próprio tamanho em X, e Y ele não tem nada para cima nem para baixo, então é 0. Então ficou muito tranquilo. Vamos lá. Ele vai ficar então, BX, ele vale quanto? 8. Positivo, lembra? Estava para a direita da origem. E em Y vale 0. Beleza. Agora, como é que a gente vai saber RX e RY que a gente precisa para resolver o finalzinho dessa conta? A gente vai somar o X e o Y, beleza? Então eu vou pegar aqui no finalzinho, ó. Deixa eu só fazer com uma outra cor de caneta para fechar. Eu vou pegar aqui, então vou fazer assim, ó. RX vai ser a soma de quem? De menos... Ih, rapaz, acho que não vai caber aqui não. Acho que vou ter que fazer outra tela mesmo. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Eu não tenho espaço nessa tela? Que legal, hein? Vou fazer o seguinte, eu vou ter que pegar um espaçozinho de tela. Vou ter que pegar aquela primeira tela, ok? Show. Vou tentar fechar aqui, ó. Vai ser melhor. Então vamos lá, ó. Aquela parte eu vou fechar aqui. Eu vou tentar assim, ó. Então, RX vai ficar AX. Vamos ver. AX foi quanto? Foi esse cara aqui. Então, vai ficar AX menos 5 sobre 2 e BX 8. Então, vamos fazer a soma desses valores. Vamos lá. Vai ficar menos 5 sobre 2 mais 8. Isso para X. O que são essas partes? Se AX e BX está naquele desenho. B está para a direita e AX para a esquerda, lembra? É como se estivessem no mesmo plano. Então, RX, eu tiro o mínimo, que é 2. Afinal, aqui é como se eu completasse a fração aqui por 1, né? E aí o mínimo entre 2 e 1 é 2. Então, 2. E aí, a gente vai seguir aqui, ó. 2 dividido... Deixa eu pegar aqui uma caneta para a gente poder acompanhar. 2 dividido por 2, 1. Esse 1 vezes menos 5, menos 5. Então, vamos seguir aí, ó. Menos 5. Agora, mais. Aí a mesma coisa. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 8, 16. Então, deixa eu escrever esse cara aí. 16. Menos 5 mais 16 deu RX
igual a 11 sobre 2. Professor, posso resolver? Pode. Você tem calculadora? Resolve. Eu vou resolver? Não, porque eu estou te mostrando e eu estou seguindo aqui que para mim seria mais simples em termos aqui, porque não tem como operacionar a calculadora agora não. Vamos fazer agora RY, beleza? Então a gente já desenvolveu esse cara, a gente vai desenvolver agora o RY. Então vamos lá. O RY, a gente vai fazer aqui embaixo, ó. RY vai ficar como? Aí vai ser AY, BY. Vamos dar uma olhadinha. Quanto que é AY? AY está aqui, ó. 5 raiz de 3 sobre 2. Quanto que é BY? 0. Então já está feito, né? É o próprio AY, porque qualquer coisa somado com 0, qualquer coisa. Então vamos para essa qualquer coisa aí. Aí vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2m. Professor, você vai ainda jogar naquela outra forma? Sim, isso aí. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou preencher com esses valores da Rx e Ry. Ó, módulo do vetor R igual raiz de, repita, ó, Rx, tá aqui, né? Então eu vou pegar 11 sobre 2 elevado ao quadrado, mais, ó, o Ry aqui, ó. Então eu vou substituir aqui. Vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Ok. Agora, ó, módulo do vetor R. Vamos lá. Vai ser o quê? Raiz. Aí, ó, 11 ao quadrado, 121. 2 ao quadrado, 4. Beleza. Mais 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Que seria 3 ao quadrado, 9, que sai da raiz, vira 3. Sobre 2 ao quadrado, 4. Se, observe bem, o denominador é o mesmo, eu não preciso tirar o mínimo. Não é isso? Então a gente vai fazer isso, a gente não vai tirar o mínimo e vai somar os caras ali em cima. Vai ficar então 121 sobre 4, mais, lembrando que está na raiz, né? E aí nós temos o que? Nós temos 3 vezes 25, 75 sobre 4 também, ok? Eu vou ter que apagar essa raiz aí, porque ficou muito grande, né? Vamos lá. Deixa eu desenhar esse trem aqui. Aí, pronto. Seguindo aqui para fechar, observe que a gente vai ter módulo de R, ok? Vai ser o que? Vai ser, repete o denominador, então raiz de, repete o denominador, que é 4, e pode somar os caras direto, já que está direto, né? E aí vai ficar, olha só, 196. Ambos os caras têm raiz, né? Esses dois caras aí tem raiz quadrada, tá ok? E aí ficou mais tranquilo. 196 na raiz é 14. 4 na raiz é 2. 14 dividido por 2, 7. Então, o módulo do vetor R deu 7 metros. Vamos comparar com a resposta que a gente obteve com aquele outro método? Vamos dar uma olhadinha. Com outro método, cadê? Ops. Aqui, ó. Olha a resposta que a gente obteve. 7 metros. Então, observe que os dois métodos funcionam. Só que, para esse cara, o primeiro método é muito mais simples. Mas, para alguns casos, a gente só pode funcionar utilizando o outro método. Quando vai ser esses outros casos? Tem 2 vetores? Tenho. Pode usar o primeiro método. Mas, tem 3 ou mais vetores, eu vou ter que utilizar essa ideia desse método que eu separo por partes e depois jogo para resolver, ok? Aqui, obviamente, foram números um pouco mais chatinhos para resolver desse jeito, tá? Mas o exercício costuma ser um pouco mais simples em valores que ele vai tirar. Vamos dar uma olhadinha como é que ficaria? Eu vou colocar, então, um próximo exercício para a gente poder resolver. Esse exercício, ele fala assim, 3 forças são apresentadas na figura abaixo. Seus módulos correspondem a 30. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, porque preto com preto não destaca nada, né? Então vamos lá, ó. Marca texto, 30, 20 newtons e 10 newtons. Tá vendo? Determine o módulo da força resultante, quer dizer, do vetor de força resultante. Tá ok? E aí, ele dá pra gente a ideia de quanto vale cada um deles aqui, ó. Seno de 60, cosseno de 60. Quando ele te dá esse valor pronto, que lindo. Você já resolveu parte dos problemas, cara. Então ficou muito bom. Aqui eu já vou um pouco mais direto, que a gente já entendeu um pouquinho no outro. Quem está em cima de x, quem está em cima de y, é fácil achar as partes. Então a gente já vai começar com eles. Vamos pegar
F1, por exemplo, para resolver, beleza? No F1, se você observar bem, olha só, F1, ele está exatamente em cima do X, ok? Esse é exatamente em cima do X que a gente está afirmando que ele está, né, em cima do X ali, ó, ele está aqui, né, na verdade. Só que ele está em cima do eixo X, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Ele está para o lado negativo de X e está exatamente em cima de X. Então, F1 em X vai valer quanto? O seu próprio valor em módulo, porém negativo. Ok? E aí quanto vale seu módulo? 30. Então, vai ficar menos 30 newtons. E quanto vale F1 em Y? Se ele não sobe nem desce, 0. Beleza? Show. Agora vamos fazer do outro. Vamos fazer do F3. Vou aproveitar os caras que estão exatamente em cima. A ordem não importa se você vai somar, tá legal? Então vamos lá, olha só. Agora, ó, repare que aqui é Y e F3 está exatamente em cima de Y, ok? Então, F3 em X, ele possui valor em Y? Não, ele não tem nada para Y em X, né? Ele tem nada nem para a direita de X, nem para essa parte de X e nem para essa parte de X. Ele só tem em Y, né? Então, a gente vai pegar o seu próprio valor somente em Y. Neste caso que a gente está fazendo aqui, ele vale 0 em X, ok? Porém, F3 em Y, ele tem valor. E ele é um valor que está para onde? Olha a setinha aqui, ó, para baixo em X. Não é isso? Se ele está para baixo em X, tá? Desculpa, para baixo em Y, ele tem que assumir um valor negativo, certo? Então, vamos colocar negativo ali e vamos ver o tamanho dele. Qual é o módulo dele? Vale 10. Então, vamos colocar ali, ó, menos 10. Ok, já separei os mais básicos. Qual que vai ser o carinha mais chatinho de talvez trabalhar aí? Aí vem o cara que a gente vai precisar dar uma moral aqui. Quem é esse cara que a gente vai precisar dar uma moral? F2. F2 ele vai possuir um valor que corresponde a X, que eu vou chamar de F2 em X. E ele vai possuir um valor que vai corresponder a Y. E aí eu vou chamar de F2 em Y. Ok? Beleza. Esse cara aí, então, eu vou ter que fazer daquele jeito que a gente fez com A. A gente faz AX e AY vendo cosseno e seno. Repara que está ali 60 graus, né? O vetor possui um ângulo de 60 graus com X. Então, em X ele possui ângulo, ele tem ângulo. Então, ele é com ângulo cosseno. Ok? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai montar aqui, ó. F2 em X está com ângulo. Então, vai ser o módulo de F2 vezes cosseno de 60 graus, porque está com ângulo cosseno, ok? Vamos resolver esse para depois resolver o outro. E aí, a observação, x está no ponto positivo, então fica positivo. Ficou claro? Então, cosseno, ó, vamos lá, quanto que vale? F2 vale 20 e o cosseno, e o cosseno de 60, 0,50. Então, a gente vai resolver esse cara aí, vamos lá. Ele fica F2 em X igual F2 vale o 20 que a gente falou. Cosseno de 60 ele já deu pra gente, é meio. 1 sobre 2, meio, é a mesma coisa, tá, gente? E aí esse cara, então, F2 em X vai valer 10. Ok, 10 newtons. Já, vou só separar aqui para ficar mais fácil. F2 em Y, se esse cara foi cosseno, aqui só pode ser no F2Y, vai ser seno, ok? Então, quem está com ângulo cosseno, quem está sem ângulo, seno, ok? 60 graus. E aí, F2Y igual F2 vale 20. Seno de 60 ele também afirmou aqui pra gente, ó. Tá aqui. Ele vale quanto? 0,87. 0,87. Pronto. E aí, ficou muito feio esse 7, viu, gente? Mas acontece. F2 em Y, ele vai ser 17,4, ok? Então, newtons, ok? Beleza.
Você viu que a gente separou todo mundo em x e y? De todos eles. Quer dizer, eu consigo vir aqui, ó, dar um corte aqui, eu sei aonde está em x, essa galera aqui, e o que tem em y. Então vou somar os valores que eu tenho em x e os valores que eu tenho em y. Eu tenho que somar esse valor e esse valor. Vamos lá, menos 30 mais 0, menos 30, mais 10, menos 20. Então eu já tenho força resultante em x igual a quanto? Igual a menos 20 newtons. Beleza. Agora, força resultante em y. Quanto que eu vou ter? 0 menos 10 menos 10. Menos 10 mais 17,4 vai dar 7,4 newtons. Ok? Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses valores e vou fazer teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado igual. Aí a raiz de quem? Das partes dele em x e em y. Força resultante em x ao quadrado mais força resultante em y ao quadrado. É isso que a gente vai fazer com aqueles valores que a gente descobriu nessa parte anteriormente, ok? Então vamos lá. Menos 20 é 1 e 2,4 é o outro. Vamos para ele então. Vai ficar força resultante. O módulo dele vai ser raiz de menos 20 ao quadrado mais, deixa eu lembrar aqui qual que é o valor, porque eu esqueci, 7,4, ok, 7,4 ao quadrado. Vamos lá, força resultante vai ficar sendo aqui raiz de todo número que está negativo elevado ao quadrado fica positivo, e 20 ao quadrado é 400, então está aqui 400 mais, aí a gente vai ver agora o que? O quadrado de 7,4 a 54,76. Esse eu puxei na calculadora, viu, gente? Teve jeito não. E aí, vou jogar aqui para cima, apesar que dava para fazer por aproximação, mas não vou entrar no mérito agora não. Vamos lá. Aí, força resultante, o módulo dela, né? O vetor da força resultante vai ser raiz de 454,76. Eu vou bater aqui rapidamente na calculadora para não demorar. Então vai ficar 21. Vou aproximar ele no 32 aqui, ó. Uma aproximação. Newtons. Ok? Isso aqui seria o valor próximo dele. Vamos ver as múltiplas escolhas? Tem um detalhe, a múltipla escolha está em centímetros. Eu copiei a múltipla escolha do lugar errado. Foi mal nisso aqui. Beleza, olha só, eu fui lá, dei um corre lá e peguei as opções corretas da questão, porque eu misturei uma questão com a outra, foi mal. Então deixa eu continuar a partir daí, beleza? A gente viu aí que a gente achou o valor de 21,32, certo? Se a gente achou o valor de 21,32, vamos ver qual a opção que seria aqui, ok? E aí, a gente vê ali que deu letra A, né? Letra A, 21,3, a mais aproximada. 21,32, 21,3 é a mais aproximada, beleza? A partir daí, os valores aqui já não condizem com a aproximação correta, tá legal? E é isso, foi mal, aqui eu fiz besteira, peguei de outra questão sem querer. No mais, moçada, não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever, clicar no sininho. Eu sei que esse vídeo é um vídeo muito longo, mas é um vídeo bastante detalhado. Eu acho que vai resolver muita coisa de vetores para vocês, tá legal? No mais, tudo de bom, um abraço, fui!